A SolarView possui mais de 11 anos de história e acabou de lançar o primeiro medidor universal para grid zero do Brasil. Acompanhe a partir de agora o passo a passo de instalação e configuração para os inversores Solax. Olá, eu me chamo Henrique e faço parte da equipe de desenvolvimento IoT aqui da SolarView e vou mostrar para vocês todo o processo de instalação do Grid Zero SolarView. Inicialmente, para se fazer a instalação do Grid Zero SolarView, é importante saber onde ele deve ficar posicionado no circuito da unidade consumidora. Então, o Grid Zero SolarView ele sempre vai ser instalado em série com um medidor da concessionária, conforme vocês podem observar no diagrama que está aparecendo na tela. Além de saber onde ele deve ser instalado, o Grid Zero SolarView ele pode conter uma ampla gama de circuitos, ou seja, ele pode monitorar desde circuitos monofásicos, bifásicos, até mesmo circuitos trifásicos, sejam eles delta ou estrela. Os diagramas desses circuitos mencionados, eles também podem ser encontrados no Guia Rápido de Instalação, para você saber qual é a instalação correta para se fazer na sua unidade consumidora. Além de tudo isso, nós sempre reforçamos, ao fazer a instalação do nosso medidor ou ao mexer, modificar algo ali na rede elétrica da instalação da unidade consumidora, é importantíssimo estar utilizando os EPIs adequados, seja óculos, luva de proteção, para que isso garanta também a sua segurança. Bem, sabendo disso, então vamos partir agora para o processo de instalação e configuração. Para essa instalação, nós vamos estar demonstrando um circuito monofásico sem neutro. O objetivo desse circuito é abordar alguns inversores que são monofásicos 220. Como a nossa rede ela é 127 fase neutro, para a gente poder ter o 220, nós utilizamos duas fases. Então, por não termos o neutro, então nós faremos esse circuito monofásico, monitorando apenas uma das fases e utilizando a outra como uma referência para o nosso circuito, certo? Então vamos fazer a instalação. Bem, para prosseguirmos com a instalação, esteja com o seu Grid Zero SolarView em mãos e também com o TC. A demonstração que vamos fazer aqui agora, ela vai envolver um circuito monofásico sem neutro. Como a maioria dos inversores monofásicos, eles são 220 volts, a sua entrada, a sua alimentação, nós vamos fazer a conexão aqui, porque o nosso circuito ele é 127 volts entre fase e neutro. Então, para poder ligar o inversor, a gente precisa de duas fases, que vai dar os 220 volts necessários para essa alimentação. Então, por isso que nós vamos fazer essa instalação do circuito monofásico sem neutro. Então, nós temos aqui duas fases chegando. Uma dessas fases vai ser utilizada como a principal do nosso circuito, e a outra vai ser utilizada como um referencial, para o nosso medidor. Perfeito? Sempre lembramos que antes de efetuar qualquer instalação que seja, é importantíssimo nós desativarmos o disjuntor geral da unidade consumidora. Então, feito isso, nós vamos prosseguir aqui agora com a instalação desse equipamento. O primeiro passo é nós instalarmos o transformador de corrente, ou TC. O TC ele deve ser instalado respeitando sempre um sentido. E qual é esse sentido? Essa seta ela sempre deve estar apontada para a carga ou para a geração da nossa unidade consumidora, mas ela nunca deve estar apontada para a rede da concessionária. Então vamos entender como posicionar esse TC no nosso circuito. A gente tem aqui a rede da concessionária chegando por cima desse disjuntor geral e daí em diante ela é distribuída para esses dois barramentos onde as nossas cargas estão fixadas. Então, o sentido dessa seta vai respeitar justamente esse fluxo, perfeito? Como nós estamos utilizando essa fase como referencial, não é necessário colocar um transformador de corrente nela e colocar apenas um transformador de corrente aqui na nossa fase principal. Então nós vamos instalar ele justamente nessa fase e respeitando aquele sentido. Então vou posicionar aqui o TC. Feito isso, nós podemos até observar, Então, rede da concessionária,
vem, passa pelo TC e vai em direção às cargas que estão aqui nesse barramento. Então a seta está respeitando justamente, né, esse sentido. Perfeito? Depois disso, vocês vão observar que junto com o cabo do TC, nesse mesmo conector, nós vamos ter alguns cabos de tensão. E nesse caso do TC da fase A, ele tem dois cabos aqui, que são cabos de referencial de tensão. Um deles é o cabo de referencial de tensão da fase A, que é esse do fio vermelho. E nós temos aqui o cabo, né, de referencial de neutro. Então, esse cabo de referencial de neutro, nós vamos utilizar ele para ser conectado na nossa fase que está sendo de referência. Perfeito? Então, nós vamos fazer a conexão dele aqui. Parafusei o meu barramento. E aí vamos fazer a conexão desse cabo, que seria o cabo de neutro, nessa fase de referência. E também, agora, vamos pegar o nosso cabo que seria, né, o referencial de tensão da fase A, para ser conectado nessa fase principal nossa. Nós estamos considerando ela aqui como a fase A. Essa conexão que eu estou acabando de fazer aqui, ela pode ser vista nesse diagrama que está aparecendo aí na tela para vocês. Perfeito? Então, feito essa conexão, tanto dos cabos de tensão quanto do transformador de corrente, agora chegou a hora de nós conectarmos esse cabo no Grid Zero SolarView. Para que a gente saiba onde conectar, né, esse cabo, onde fazer o encaixe dele, é importantíssimo nós nos atentarmos às legendas presentes nesse produto. Então nós temos a legenda tanto no serial, que também está aparecendo aí na tela para vocês agora, quanto também no próprio guia rápido. Então, nesses dois modos, vocês podem ser orientados para saber como conectar, né, esse cabo, né, no Grid Zero SolarView. Então, vou fazer a conexão aqui agora. Respeitando a sinalização, então estou conectando aqui o cabo da fase A no encaixe que realmente foi feito para ele, né, para a fase A. Depois disso, a gente pode fixar o nosso medidor no quadro. Então, a gente está utilizando a fixação no trilho DIN. Ótimo. Fixou, o medidor está bem preso, o nosso TC também já está posicionado. Depois os fios aqui podem ser organizados, né, a critério de cada um, né, dentro do quadro de distribuição. Perfeito? Então essa primeira etapa da instalação do equipamento ela foi feita, a gente vai religar o disjuntor geral e observamos que o nosso equipamento, né, ele já está ligado e a gente pode prosseguir agora com o processo de configuração do Grid Zero SolarView. Após concluirmos o processo de instalação do Grid Zero SolarView, agora nós vamos executar o processo de configuração do medidor inicialmente e posteriormente o do inversor. Então vamos lá. Bem, a primeira coisa a se fazer aqui agora é ligar o disjuntor geral. Com isso nós podemos observar que o medidor, né, Grid Zero SolarView, ele já foi energizado. Nesse momento nós ainda não ligamos a parte CC, né, que seria ali dos módulos fotovoltaicos, porque a gente ainda não está mexendo com o inversor, né, então só ligamos o CA. Bem, para poder configurarmos o Grid Zero SolarView, você deve pressionar o botão por cerca de 5 segundos e observar ele piscar em azul. Quando piscar em azul, pode soltar o botão. Então ele permanece piscando em azul. Isso quer dizer que o Bluetooth do equipamento foi habilitado. A partir desse momento, você deve pegar o seu dispositivo, o seu smartphone, e acessar o aplicativo SolarView. Abrindo o aplicativo SolarView. Após chegar à tela inicial do aplicativo, você vai rolar, né, o menu até a parte mais baixa, descer a página e acessar aqui medidor. Quando você acessar medidor, selecione a opção Smart Meter SolarView 3.0
Em seguida, ele vai apresentar 3 passos. Esses passos, né, eles dão algumas instruções básicas sobre o equipamento. Então, o primeiro deles sobre guia de instalação, o segundo sobre verificar se o equipamento está realmente ligado, e o terceiro se o Bluetooth dele está habilitado. Então, se tiver piscando em azul, confirme aqui nessa opção LED piscando em azul e clique em iniciar configuração. Após clicar em iniciar configuração, vai aparecer aqui os medidores disponíveis. Vou acessar o meu, que é esse daqui final DA030, né? Que é o mesmo correspondente ao serial aqui na lateral do produto. Depois disso, vocês vão vir aqui no fluxo de configurar, né, o botão em verde. A primeira configuração que é feita é da rede Wi-Fi. Então espere ele carregar e verificar as redes que tem disponíveis. Eu vou estar conectando aqui na rede local. Após digitar a senha, clique em conectar. Vocês podem ter observado que tem a opção ali de IP automático, mas caso você queira fixar um IP também, né, é só desabilitar aquela opção e digitar os dados correspondentes. Após fazer a verificação, então ele confere se a rede está disponível, intensidade de sinal, né, se a senha está correta, além da conectividade também com os nossos servidores e com a internet. Feito isso, clique em continuar. Selecione o tipo de circuito. Então, aqui no nosso caso, né, nós estamos fazendo um circuito monofásico. Após isso, ele vai exibir algumas medições para que você possa conferir, né, se está coerente a sua instalação. Se tiver coerente, pode clicar em continuar. E aí, nesse primeiro momento, né, o medidor está configurado. Você vai clicar aqui em ver medições. E após isso, clicar ali na seta no canto superior esquerdo. Quando você clicar nessa seta, você vai cair numa página de status do medidor. Então você pode conferir as informações, tanto da rede, quanto também, né, relacionadas ao próprio medidor, versão de firmware, de hardware. Mas a configuração que nós também precisamos fazer é essa daqui, configuração do equipamento mestre. Essa configuração, ela envolve nós selecionarmos com que tipo de dispositivo o Grid Zero SolarView vai estar comunicando. Então, nesse caso em específico, nós estamos comunicando com o inversor monofásico da Solax. Então, o fabricante que nós vamos selecionar é o fabricante Solax. A família, inversor monofásico. E o modelo, pode selecionar todos. Endereço de comunicação 1. Taxa de transmissão, bit de paridade e bit de parada. Essas configurações que vocês podem estar vendo aí. 9600, nenhum e 1 bit. Após isso, clique em salvar para confirmar. Ótimo. Então, o equipamento mestre também foi configurado aqui dentro do Grid Zero SolarView. Após isso, pode clicar em voltar. Mais uma vez em voltar. E aí, quando cair na página de status de novo, clique em voltar. Nós vamos cair na tela de configuração inicial. Aperte o botão de voltar e ele vai falar que você vai ser desconectado do medidor. Clique em continuar. Nesse momento que você foi desconectado do medidor, se você observar, você vai perceber que o status do LED de vermelho no início ele mudou para verde. Isso indica que toda a conexão de internet foi feita. Mas ele ainda não está com status, né, azul ciano, que indica comunicação com o inversor. Por quê? Porque ele não está conectado à parte de 485. Então nós vamos agora executar a conexão desses dois cabos e, por último, a configuração do inversor Solax monofásico. Bem, após configurarmos o Grid Zero SolarView, agora nós vamos fazer a conexão 485. A 485 que nós vamos conectar no inversor, ela está presente nessa porta aqui, com barra CT, né? Então vocês podem observar aí na foto que aparece na tela,
tanto a porta, quanto também o tipo de conexão que vai ser feita com o cabo, né? O cabo aí, o par trançado, perfeito? Então, essa é a conexão que vai ser realizada no inversor Solax monofásico. Agora, no lado do medidor, nós também já deixamos aprontados aqui o cabo. O padrão de conexão desse cabo pode ser visto aí também, nesse momento agora na tela. E, caso você esteja em campo, você pode observar esse padrão de configuração que vai ser conectado na RS485 do Grid Zero SolarView, presente por meio de uma legenda na etiqueta serial do produto. Então, na etiqueta serial do produto vai ter uma legenda específica falando como deve ser, né, a parte de conexão da RS485 do Grid Zero SolarView. Então, vou fazer a conexão agora desse cabo aqui no meu medidor. Nesse momento eu já deixei o Solax pré-configurado. Então, nós vamos observar aqui também qual vai ser o status apresentado pelo medidor. Então, nesse momento já vemos que ele mudou para aquela cor, né, que eu havia mencionado antes, azul ciano. Então, isso quer dizer que o Grid Zero SolarView está tendo comunicação com o Solax monofásico. Mas vou mostrar também agora qual é a configuração que deve ser feita no inversor Solax para que o medidor apresente esse status de cor. Como mencionado, então agora nós vamos fazer a parte de configuração no inversor. Então fizemos o religamento aqui da chave CC, beleza? O CA também já está ligado. Como vocês podem observar, o inversor, inclusive, já está injetando. Nesse momento ele está injetando porque, obviamente, né, nós tiramos a configuração dele, mas nós vamos refazê-lo. Então, pressione este botão durante alguns segundos, ele vai entrar nesse menu, você vai descendo até chegar em Settings. Pressione durante 2 segundos aproximadamente e aí ele vai te pedir uma senha. Essa senha é 2014, então pressione um segundo para poder selecionar. Depois 2 para poder confirmar e passar para o próximo. 2014, beleza. Feito isso, ele vai habilitar o menu com configurações avançadas. Você vai vir nessa opção Export Control, pressionar por 2 segundos. E quando apresentar aqui Mode Select, pressione por 2 segundos. E aí ele vai mostrar que você pode alterar essa configuração aqui de Disable. Então, pressione para o lado e selecione essa opção escrito Meter. Pressione mais 2 segundos para confirmar. Feito isso, você pode retornar para o menu principal. E aí observar, né, essa parte do controle ocorrendo. Nesse momento aqui a gente fez a habilitação dele. Ele já tem comunicação com o medidor. E nós vamos agora fazer o teste, né, habilitando a carga também e vendo como que vai se comportar. Então, após configurar todos os 2 equipamentos e religá-los, né, nós podemos observar a conectividade acontecendo no medidor, né, no Grid Zero SolarView, também no inversor, cabeamento tudo feito. E agora, para a gente poder validar, né, a parte do Grid Zero, nós temos aqui uma carga, né, alimentada 220 e é uma carga de 300 watts de potência. Perfeito? Então, estamos utilizando 3 lâmpadas aqui, cada uma de 100 watts, para poder simular. Então, o nosso inversor ele vai ter que compensar mais ou menos, né, esse valor de 300 watts de potência. Então, vou religar aqui a minha carga ao máximo. E agora, notem o que acontece no inversor. Então, observem o que acontece. A potência do inversor, né, aumentando para poder compensar a minha carga de cerca de 300 watts de potência. Então, nesse primeiro momento, a gente vê o inversor, né, fazendo um breve ajuste até ele estabilizar. Então, nós vemos que o valor está bem próximo à compensação aqui da minha carga. Perfeito? Então, deu certo. Agora, eu vou diminuir um pouco a minha carga, diminuir um pouco a intensidade das lâmpadas, e agora nós vamos ver o inversor também fazendo essa compensação.
Então, dos 300, agora ele vai cair para cerca de 100 watts mais ou menos de potência. Então, vemos que o inversor fez a regulagem também. E agora vou zerar por completo. Então, não tenho mais consumo, não tenho mais carga. E o inversor também deve ir para zero. Então, podem observar que a potência zerou e o status de operação do inversor está normal. Perfeito? Então, vemos aqui que funciona tanto a parte do grid zero, quanto também valores, né, diferentes de carga. Viram como foi fácil, rápido e prático, né, esse processo de instalação? Então é bem facilitado, né? A ideia desse produto do Grid Zero SolarView é também poder trazer essa facilidade no processo de instalação e o melhor, né, garantir todo esse processo de que não vai haver exportação de energia na sua unidade. Então esta é mais uma integração de sucesso que nós temos agora com o inversor Solax. E fique atento, porque além desse, muitos outros virão também em breve.